Dragon Ball para mim é o principal exemplo de uma obra que foi de 100 a 0 muito rápido. E sim, você não escutou errado, de 100 a 0, como se fosse um carro batendo no poste. Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Mendes Anime, para quem não me conhece. Logo de cara, deixa o like, se inscreve no canal e calma, antes de escrever alguma coisa nos comentários, calma, bora assistir o vídeo e entender melhor a mensagem que eu quero passar, beleza? Mas me chama muita atenção como o Dragon Ball mudou muito nos últimos tempos e algo que eu acho que dá pra gente trocar uma ideia, bater um papo sobre isso, beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal, me dá essa força que me ajuda demais, tranquilo? Então, bora de vídeo, partiu! Com certeza você conhece Dragon Ball e de algum modo essa obra marcou você, seja positivamente ou negativamente, e principalmente que é a obra que possui os protagonistas mais populares do mundo dos animes ou das principais mídias geek. Vez ou outra deve aparecer algo de Dragon Ball na sua timeline, seja um jogo ou algum vídeo de Goku vs Superman, Goku vs Hulk, Goku vs instinto superior e tudo mais. E é total mérito de Akira Toriyama e toda a sua equipe por ter criado essa obra, que além de um enorme sucesso, serviu de base para tudo que iria ser construído ou feito depois. E cara, eu sei que é difícil, mas todos os animes ou 99% têm influência de Dragon Ball, seja no power scale dos personagens, as famosas transformações, coreografia de luta em alta velocidade e poderes que destrói tudo à sua volta, e habilidades que tem algum tipo de nome caricato como o clássico Kamehameha, e tudo mais que tem direito. Mas algo que me incomoda muito nos tempos atuais, e como fã que acompanhou a obra desde os arcos clássicos como o primeiro torneio que Goku enfrenta inimigos como Piccolo, Tenshinhan e até mesmo o Mestre Kami, é como Dragon Ball começou a ficar meio bobo e infantil com o tempo. Mas não é só enxergar isso, é também entender o porquê disso acabou acontecendo. E será que vale a pena ainda assistir Dragon Ball? Mas se vale a pena assistir, eu vou guardar para o final. Antes, quero trocar uma ideia com vocês sobre duas possíveis motivações que me fazem acreditar de ter sido um dos principais motivos que Dragon Ball começou a perder a sua essência dos arcos antigos. Primeiro motivo, dinheiro. Meu irmão, dinheiro move o mundo e o mundo é capitalista. E calma que se isso é certo ou errado não é o papo desse vídeo, mas como a gente sabe, diversas mídias são forçadas a mudar drasticamente a sua linha de raciocínio conforme o enorme sucesso em que a obra vai ganhando. Além do mais, se você tivesse uma galinha que colocasse ovos de ouro, você iria comer ela? Pois bem, dois grandes exemplos do mundo dos animes que foram impactados por esse motivo são Naruto e Jujutsu Kaisen. Algo que eu percebo muito sobre essas duas obras têm em comum é que as duas ficaram populares e ganharam enorme quantidade de fãs em pouco tempo. Iniciando por Naruto, e é óbvio que ao decorrer da obra de Naruto, desde o início do clássico para o famoso Shippuden, fica evidente que Naruto teve diversas alterações e muitos pontos que quase não foram trabalhados ou acabaram sendo feitos de uma forma bem apressada. Só para vocês terem mais contexto sobre o que eu tô falando, o próprio Naruto clássico estreou em 2002 e foi concluído 8 de fevereiro de 2007 com 220 capítulos. Já o Naruto Shippuden iniciou em 15 de fevereiro de 2007 e concluiu em 23 de março de 2017 com mais de 300 episódios. Automaticamente, você percebe que quase não existiu uma pausa para trabalhar conceitos que até mesmo fez Naruto ser o sucesso que ele era em seu grande início. Entre vários elementos que fizeram Naruto ser bom ou bastante popular de uma forma bem rápida, era o seu ecossistema com vários tipos de ninja, sistema de poderes, os famosos Kekkei Genkai, que era sobre as técnicas herdadas por família como o próprio Kimimaro, que manipulava os ossos e teve uma excelente luta contra o Rock Lee bêbado, e todos esses elementos que com o passar do tempo foram ficando extremamente relevantes para a obra. Além do mais, no final de tudo, só importava apenas uma coisa, salvar o Sasuke e fim. Outro ponto é que quando Naruto começou a fazer mais sucesso ou ficar bastante conhecido, foi no grande torneio Chunin, que muitos personagens com técnicas até então curiosas como o Shino, que podia controlar insetos e a forma como ele usava esses insetos para lutar, ou o próprio Neji, que todo mundo tinha uma alta expectativa pela forma como ele lutava e tinha os problemas do seu clã e também a sua relação conturbada com sua irmã. Cara, tudo isso foi deixado de lado. Personagens, jutsus, ecossistema, estilo de combate, tudo isso foi jogado para escanteio com a chegada do Shippuden. Fora ainda a mudança de narrativa, onde a obra inicialmente falava sobre o mundo ninja,
entre manter o equilíbrio das vilas, missões secretas e espionagem ninja, e o desenvolvimento dos outros times além do 7, e o excelente bom vilão que era Orochimaru no clássico e depois ficou quase inútil para a obra toda. Tudo isso se perdeu novamente para o anime basicamente ser resumido em Naruto e Sasuke. Mas talvez esse ainda não fosse o grande problema de Naruto com a chegada do Shippuden, e sim que o nível de poder da obra subiu absurdamente e muitos feitos começaram a ficar bastante desproporcional. O primeiro é que o Sasuke, após ter se recuperado dos olhos do seu irmão, conseguiu invadir a reunião dos Kages e ainda sair vivo. Você tem noção que naquele momento ele entrou na frente de personagens como Raikage, Mizukage e o próprio Hokage, na época que era o Danzou. E ele chegou lá, tratou todos como lixo e ainda por cima, após todo esse barulho, conseguiu lutar, sobreviver e ainda tirou um braço do Raikage, que pela lógica era naquele exato momento que a obra tinha deixado claro que ele era infinitamente superior a Sasuke em todos os aspectos, principalmente ainda em experiência de combate. E para não faltar ainda a cereja do bolo, Sasuke sai daquela luta, batalha contra Danzou e ganha também. Eu sei que no momento em que estamos assistindo como fãs e tudo mais, tudo parece mil maravilhas, mas cara, se formos analisar um pouco mais de frieza e racionalidade, todos aqueles eventos que aconteceram não faziam o mínimo de sentido. E se Kishimoto tivesse mais tempo para pensar com um hiato de um ano ou algo assim, dava para fazer algo muito melhor e muito mais bem construído. Lembre que eu não estou aqui para rebaixar a obra de Naruto, que apesar dos defeitos é um excelente anime e teve vários acertos ao longo da história, mas em função do dinheiro acabou perdendo o controle da sua própria narrativa. Se você já concorda com esse fato de Naruto se perder ao longo do tempo, já deixa aí nos comentários a sua opinião. Agora vamos para o segundo anime, Jujutsu Kaisen. E cara, esse aqui é complicado. Até hoje, muitos elementos na obra acabam não sendo tão explicados ou bem contextualizados dentro do próprio mundo de Jujutsu. Parece que tudo em Jujutsu é rápido demais e bastante acelerado. Até hoje, os próprios fãs não sabem explicar como de fato funciona a própria energia amaldiçoada reversa e em alguns momentos o personagem está sem energia e do nada ele recupera tudo, ou até mesmo os famosos domínios que inicialmente pareciam ser técnicas bem legais, mas que ao mesmo tempo se torna até confuso mais para frente, ainda mais quando pessoas começam a desenvolver domínio adoidado e várias variações de domínio com ou sem barreira. E a cereja do bolo, a obra simplesmente anuncia que vai acabar do nada, por motivos que até hoje verdadeiramente nunca foram explicados. Isso mostra como o enorme sucesso que chegou tão rápido em Jujutsu acabou destruindo a série de dentro para fora. Esses são dois grandes exemplos de como dinheiro, sucesso e hype podem prejudicar com grande facilidade uma obra de enorme sucesso. E isso eu tenho certeza que você não discorda em nada comigo. Dragon Ball, ao longo de toda a sua jornada, conseguiu fazer um feito que poucos animes conseguiram, que era quebrar a barreira da animação e ir para o mundo mainstream, como filmes em live action, filmes animados e jogos. E cara, se tem uma coisa que faz Dragon Ball ser o que é, são os jogos. Só para vocês terem a noção de Dragon Ball, em seu último lançamento com Spark Zero, vendeu mais de 3 milhões em 24 horas. Vocês têm noção do impacto que essa obra tem, meu brother? E como bom entendedor, jogos precisam ser atualizados, precisam trazer temáticas novas, personagens e acima de tudo as famosas transformações, que muitas das vezes acaba vindo de uma forma nada muito convencional, eu diria, principalmente as duas últimas como o Blue e a forma God de cabelo ruivo. E tudo isso, meus amigos, em função do dinheiro, onde obras como essa não podem simplesmente parar no tempo ou morrer no clássico Super Saiyajin, e sempre precisam estarem transcendendo de alguma forma mirabolante e forçada, eu diria, para atrair mais e mais público e vender muito e muito mais. Esse é o problema do dinheiro e do hype com Dragon Ball. Como segundo motivo, renovação dos fãs. Talvez esse motivo a princípio possa ser reflexo do primeiro como base, mas algo é certo, a maioria do público que consome anime
é um público infantil ou jovem, e como Dragon Ball é uma obra muito antiga e rompeu gerações como até hoje, o público mais novo e atual, que geralmente é o público que mais consome e investe nas mídias externas como jogos e bonecos, precisam estar familiarizados com a obra de alguma forma. E como grande exemplo da fórmula Marvel dos cinemas, aqui também não vai ser muito diferente. Como vocês mesmos sabem, se um anime tem muita cena de sangue e um linguajar não muito atrativo, apenas isso já faz subir a classificação do anime. E um anime que poderia ser distribuído como classificação livre ou 12 anos, acaba se tornando para maiores de 16 ou até mesmo 18 anos. E cara, isso faz uma enorme diferença no saldo final do mês. Fora que trazer histórias um pouco mais abertas, divertidas, uma nova formação de equipe como está sendo feita no Daima é também algo muito mais atrativo para esse novo público que os produtores de Dragon Ball buscam alcançar. Mas Mendes, a pergunta que não quer calar, ainda vale a pena assistir Dragon Ball? Com certeza vale assistir Dragon Ball ainda, eu tenho certeza que quando voltarem a adaptar o Super, vai ser um arco muito bom, porque tem um filme do Broly que foi cinema completo, eu acho que ninguém reclamou do nível de animação, trilha sonora, peso das cenas, de fato foi algo cinema. Talvez os caras vão trazer o filme do Broly pro Super, na adaptação de anime em alguns episódios, o próprio arco do Granola também e do Moro são muito bons. Eu sei que com o passar do tempo Dragon Ball meio que ficou um pouco infantil, eu diria, né? Algumas cenas, alguns plots meio bobo, meio besta, ou talvez muito só focado em aventura. E talvez pra galera mais raiz da época do Super Saiyajin, Freeza, Cell, Gohan evoluindo, toda aquela pressão, tudo aquilo acontecendo, era um sentimento muito bom de nostalgia, de vitória, de força, mas também faz parte da história seguir por outros rumos, por outros caminhos, né? Infelizmente não tem muito o que fazer. Mas cara, para lhe ser sincero, Dragon Ball ainda tem muito potencial para surpreender. É uma obra com mais de 30 anos, cara. Então aproveita enquanto ainda lança Dragon Ball, porque se um dia parar, com certeza você aí, vai sentir muita falta disso, beleza? No mais, espero muito que você tenha gostado desse vídeo, dessa análise, desse bate-papo, eu diria, né? E deixa aqui nos comentários a sua opinião. O que é que você acha de Dragon Ball nos tempos atuais e se ainda vale a pena assistir ou não a obra. Tranquilo? Deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Me ajuda nesse projeto novo e acho que é isso, beleza? Eu sou o Mendes Anime, valeu e até a próxima. Falou, tchau!